Olá, queridas, olá, queridos, tudo bem? Jeff aqui novamente com você. Prova UERJ 2020, exame discursivo, a famosa prova específica da UERJ. Bom, a gente começa agora a trabalhar essas questões de provas específicas da UERJ também. E aí eu vou começar com a questão número 1 desse exame discursivo da prova de 2020. Beleza? Tá comigo? Vamos lá então, olha só, se liga, gente. Seguinte. Estudos recentes apontam que 2008 foi o ano que se registrou maior emissão de gases de efeito estufa na atmosfera. A tabela a seguir apresenta a fórmula molecular e a fonte dos 4 principais gases que contribuem para esse fenômeno. Então ele fala aí do CO2, é o dióxido de carbono, tá? Ele fala do CH4, é o metano, ele fala do N2O, é o óxido nitroso, e ele fala do O3, que é o ozônio. E do lado ele coloca a fonte emissora desse tipo de gás. No caso do CO2, combustíveis fósseis, né? Gasolina, óleo diesel. Tá? No caso do CH4, agropecuária, né? A flatulência do gado, principalmente aí carregada em metano. Bom, o N2O, fertilizantes nitrogenados, principalmente, o O3, queima de biomassa. Legal? Com base na tabela, nomeie o gás correspondente a um composto orgânico e sua respectiva geometria molecular. Gente, você vai perceber que na prova discursiva da UERJ, no exame discursivo, você tem várias perguntas dentro da questão e não necessariamente as perguntas se relacionam. Elas podem se relacionar ou não. É uma forma que ele tem de, no número reduzido de questões, 10 questões, conseguir abranger o maior número de assuntos possíveis. Tá bom? Então, gás correspondente ao composto orgânico. Jeff, tudo que tem carbono é orgânico? Cuidado, se você tirar os inorgânicos, sim. Né? Jeff, como é que eu vou saber quais são os inorgânicos? Aqueles que você estuda na química geral, na química inorgânica. Né? Geral e inorgânica tem uma diferençazinha. Aqui no ensino médio a gente trata como se fosse a mesma coisa. Bom? Então, se você pega, por exemplo, os óxidos contendo carbono, monóxido de carbono e dióxido de carbono, se eles são estudados na química inorgânica, na classe dos óxidos, eles não são orgânicos. Se você pensa no ácido ou nos ácidos que contêm carbono, no ácido carbônico, H2CO3, no ácido cianídrico e no isocianídrico, HCN é o cianídrico, HNC é o isocianídrico. Se você estuda na classe dos ácidos inorgânicos, não são compostos orgânicos. Se você pensa nos sais, principalmente carbonatos, bicarbonatos, cianetos, isocianetos, cianatos, tiocianatos, todos esses seguindo as regras de classificação e nomenclatura da química inorgânica dos sais, não são compostos orgânicos. Tá? Então tem que ter carbono e hidrogênio? Em sua maioria, sim. Né? Carbono e hidrogênio são os principais. O carbono é o ator principal, o hidrogênio é o principal dos coadjuvantes. Bom, então, dentre as opções, composto orgânico é o metano. E ele quer que você nomeie. Então, vamos lá, aqui, ó. Metano é o nosso CH4, nome dele, metano. Beleza? Ele pede também a respeito do metano a geometria molecular do metano. Vamos nessa. Metano CH4, um átomo central, 4 átomos periféricos. Aí, eu vou te fazer uma pergunta aqui agora, tá? Aí de boa. Coloca nos comentários aqui o que você acha para me ajudar a planejar a próxima aula. Tá legal? Você prefere estudar geometria com base na teoria das nuvens eletrônicas ou na teoria da repulsão dos pares eletrônicos? Tá? Eu tenho a minha preferência, mas eu quero saber a sua para ver como é que eu planejo uma aula de revisão dentro disso aí, caso você peça. Com base nas nuvens eletrônicas, na teoria das nuvens, ou com base na teoria de repulsão dos pares eletrônicos. Elas têm algumas características em comum, mas elas diferem um pouquinho ali ou aqui. Tá legal? Então, coloca para mim, só coloca aí só, nuvens eletrônicas ou repulsão dos pares eletrônicos. Ponto. Coloca isso nos comentários que eu vou conseguir identificar qual é a melhor forma de abordar isso para você. Beleza? Se tiver dividido, eu vou nas duas, mas eu quero que você coloque aqui para mim, beleza? Então vamos lá. Um átomo central, 4 periféricos. Muita gente olha para o metano e acha que ele é assim, ó. Carbono, 1, 2, 3, 4 hidrogênios. E aí vai olhar para os ângulos entre as ligações carbono e hidrogênio e vai achar que esses ângulos são de 90 graus, né? Vai achar que isso aqui é de 90 graus. Só que pela teoria de repulsão dos pares eletrônicos, eu preciso afastar o máximo possível essas ligações, porque quanto mais próximas, maior a repulsão entre elas. E a gente sabe que não vivemos no mundo em 2 dimensões, a gente vive no mundo em 3 dimensões. 3 dimensões tipo x, y, z, tá bom, gente? Eixo x, y e z. Não estou falando de 4ª dimensão, de tempo, de nada disso.
tá? Então, você tem altura, largura e profundidade. Tá bom? Basicamente isso. E quando a gente pensa dessa forma, há uma figura geométrica conhecida pra caramba que me permite uma angulação maior que essa de 90 graus. E eu vou te mostrar ela aqui agora, ó. Rapidinho, deixa eu só ampliar aqui para você ver direito, ó. Tá vendo aqui melhor? Esse aqui é o nosso tetraedro regular. Olha o nosso metano aqui. Tá vendo? CH4, carbono, 4 ligações com átomos de hidrogênio. Essa figura é uma figura tetraédrica, é o nosso tetraedro regular, que é um poliedro regular, conhecido lá na geometria espacial. E você percebe que rapidamente dá para ver que esse ângulo aqui, ó, é maior que 90 graus. É um ângulo de 109 graus e 28 minutos. Matemática me ajuda a calcular isso, tá, gente? 109 graus, 28 minutos, afastamento maior do que o de 90 graus. Jeff, isso é uma pirâmide? Bom, não deixa de ser. Ah, então eu posso chamar de piramidal? Não. Piramidal é qualquer pirâmide que não seja regular. Se a pirâmide for regular, você obrigatoriamente chama de tetraedro. Beleza? Então, a forma geométrica, a geometria é tetraédrica. Tá bom? Então, aqui, ó, nosso carbono é sp3. Não penso numa geometria desse tipo. Eu penso numa geometria assim, ó. Carbono, uma ligação, outra aqui, e aí você vai lembrar direitinho dessa notação, e outra aqui. Gente, não é para você desenhar forma geométrica não, tá? Eu estou desenhando aqui só a título de ilustração. Ele pede para você escrever a geometria, que é uma geometria tetraédrica. Beleza? E o que significa essa notação aqui? Você já está acostumado a ver isso, principalmente quando a gente representa carbonos quirais. É muito comum ver o centro quiral dessa maneira. É basicamente o seguinte, ó. Você está vendo aqui? Esses dois hidrogênios fazem ligações com o carbono. E é como se essas ligações estivessem no mesmo plano, o plano da minha mão. Você está vendo isso, né? No mesmo plano. Aí você consegue perceber que essa ligaçãozinha está mais próxima do observador? Você que está enxergando aí, ó, da sua tela, não vê essa ligação mais próxima de você? Linha mais cheia, mais grossa. E essa ligaçãozinha aqui, ó, ela está mais afastada, está próxima de mim, não de você. Então, você faz o pontilhado. Tá? É a representação aí de um carbono tetraédrico. Tá legal? Beleza? Então, a primeira parte, que a questão pergunta, tá respondida aí, bonitinho, tá? A gente vai fazer mais o seguinte aqui em cima, ó. Depois, indique ainda a fonte do gás que corresponde a um óxido neutro. Vou deixar aqui nos cards uma revisãozinha de óxidos que eu já fiz e que já está no canal. Uma revisão preliminar, tá? Eu não entro muito nos peróxidos, nos polióxidos, nos óxidos mistos, duplos ou salinos, não entro muito nesses, não entro nas reações, mas a classificação preliminar entre óxido ácido, óxido básico, óxido anfótero e óxido neutro, faço sim, e inclusive menciono no final peróxidos e polióxidos. Então vou deixar aqui nos cards, certo? E aí a indicação de você já olhar para esse vídeo e fazer a tua revisãozinha de óxidos, tá bom? Um óxido neutro, tá? Ele quer a fonte desse óxido neutro e a fórmula molecular daquele que é uma substância simples. Bom, substância simples de todos eles, O3, né? Substância simples é aquela cuja molécula é formada por átomos do mesmo tipo, O3. Todas as outras moléculas são formadas por átomos distintos, de elementos distintos. Tá bom? E óxidos, eu só tenho dois. Eu só tenho o CO2, que é um anidrido, o anidrido carbônico, e o N2O, que é um óxido neutro. Tá bom? Então vamos lá aqui, ó. Óxido neutro. Óxido neutro. N2O. Vamos só prestar atenção no comando da questão, gente, para ver se ele pediu fórmula, se ele pediu nome, se ele pediu, né? Que mais que ele pode ter vindo a solicitar aqui para a gente. Indique ainda a fonte do gás. Quer dizer, o que eu fiz lá até agora não resolve a questão. O óxido neutro não é o N2O? A fonte, fertilizantes. Fonte, fertilizantes. Beleza? Para quem não lembra, tem a tal daquela frasezinha no convite, ou alguns ainda falam água no convite, mesmo que a água seja classificada como óxido anfótero, segundo o conceito de Brandst-Lowry. Eu falo rapidinho dessa distinção lá na revisãozinha de óxidos, tá? Então, no convite ou água no convite é isso aqui, ó. Água, com todas as ressalvas feitas, no, com... E aqui 20, é muito ruim, né, gente? Esse macetinho é muito ruim. Mas funciona. Água
no com 20. Esses são os nossos óxidos neutros. Novamente, fazendo todas as ressalvas possíveis para a água. Tá bom? E as demais classificações, já falei, deixei aqui nos cards para você dar uma olhada nessa revisãozinha de óxidos. Tá? Ele pediu a fonte. E pediu mais o que ainda? A fórmula daquele que é uma substância simples. Então, substância simples, vamos colocar aqui embaixo. Substância simples. Aquela cuja molécula é formada por átomos do mesmo elemento químico. O3, essa é a fórmula. Percebeu que ele não pediu fórmula estrutural do N2O, que é uma fórmula chatinha de fazer por conta da ressonância, tá? Tem a ligação coordenada, né? N tripla N e uma ligação coordenada de um desses N's para com o oxigênio. Então, formulazinha meio chatinha da gente fazer e tal. Ele não pede geometria disso, porque tem ressonância. Ele não pede geometria. Ele não pede fórmula estrutural. Tá? Não pede nada disso. Ele vai pedir para você o que é mais fácil de você identificar. Ele fez 4 perguntas e não vai fazer 4 perguntas difíceis. Ele vai fazer 4 perguntas que sejam de fácil assimilação. Tá? Tanto que ele pede a geometria de uma molécula bem comum. Metano, tetraédrico. Ele não pediu a geometria do N2O, ele não pediu a geometria do ozônio, não perguntou se o ozônio é polar ou apolar, entendeu? Então aqui essa é a primeira questãozinha da nossa prova da UERJ, exame discursivo. Beleza? E aí, gente, o que você achou? Beleza? Opa, peraí, voltei aqui. Bom. E aí, o que você achou dessa resolução? Achou bacana? Achou interessante? Acha que vale a pena, de repente, indicar isso aqui para algum amigo seu que está se preparando para essa prova? Tá? Compartilhar nos seus grupos aí de WhatsApp, no seu grupo de Facebook, onde você faz seu grupo de estudos? Ou então dê essa moral aí, beleza? Vou deixar aqui para você um videozinho de recomendação para você assistir outros assuntos que são interessantes também para a gente bater papo, tá legal? E já te peço para se inscrever no canal, dar o like no vídeo, ativar as notificações. Se você não gostou do vídeo, não dê o like, tá? Mas diz lá para mim porque você não gostou desse vídeo, tá? Me acompanha no Instagram, @professor Jefferson Silva, tá bom? E ali você também pode fazer perguntas para mim e pode me sugerir vídeos, porque aqui nesse canal quem te responde sou eu, o próprio Jeff, beleza? Tamo junto, galera. Muito obrigado pela atenção e paciência. Um forte abraço. Até nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.